Maravilha, nós estamos no encerramento desse primeiro seminário da nossa igreja, e esse seminário que nós estamos hoje é um seminário com o tema Vida Abundante. Quantos querem ter uma vida abundante aqui? Digam amém bem forte. A altura do teu amém vai ser conforme a tua vida vai ser abundante, amém? Vamos dar mais uma chance. Quantos querem ter uma vida abundante? É claro que o apóstolo Fábio Campos está ministrando a palavra, não conhecíamos, foi por 12 indicações, e como é bom nós temos homens de Deus que podem nos indicar outros homens de Deus, e quando nós conhecemos, nós conhecemos homens de Deus. Eu fui muito ministrado por ele, fui abençoado, eu creio que as pessoas aqui foram. Quantos estavam aqui ontem, hoje, foi abençoado? Então, glória a Deus. Homem de Deus, homem próspero, homem que trouxe aqui muito conhecimento das nossas vidas. E antes de eu entrar no tema que eu vou falar aqui essa noite, eu quero falar um pouquinho porque dessa dinâmica que nós estamos fazendo. Nós teremos uma dinâmica neste ano de uma agenda. Você sabe que as pessoas falam assim: tem que ter isso na igreja, tem que ter aquilo, e a maioria dessas coisas que nós falamos que tem que ter, por exemplo, vamos supor que eu estou falando, tem que ter teatro na igreja, um grupo de teatro. Um grupo de teatro é bom, mas nós temos alguém que ensaia o teatro, que ensina o teatro. Nós temos pessoas dispostas para fazer teatro político, por exemplo, não é? É muito bom ter isso. Então, o que nós precisamos fazer? Orar e buscar Deus. De algumas coisas tem que ter o essencial que é o culto e a pregação da palavra do Senhor. Isso é essencial. Mas existem muitos ministérios, todos os ministérios que nós podemos citar aqui, ainda é muito pouco diante daquilo que nós podemos oferecer para Deus e servir a Deus. Eu e você, todos nós que estamos aqui, não podemos ter um título maior a não ser chamado servos de Deus. Eu e você somos servos do Senhor. Quando você não conhecia Deus, você lá na mão do diabo era chamado de escravo de Satanás. Algumas pessoas já foi aqui de centro espírita, candomblé, enfim, lá no candomblé, você é chamado de cavalo do diabo. Então o diabo, quando desce o espírito, ele desce sobre um cavalo. Mas Deus olha para você e te chama de filho, porque quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos. Você se torna amigo de Deus e amigo do Espírito Santo. Então eu sou amigo de Deus, amigo do Espírito Santo. Você é. Mas não é porque eu sou amigo do Espírito Santo que eu vou tratar ele com diferença. Como diz o apóstolo Paulo, eu tenho a graça de ser chamado por Deus como amigo, como filho. E eu glorifico e reservo o direito de me chamar como servo. E assim o apóstolo Paulo se coloca como escravo, não agora um escravo que foi dominado e está ali à força. Mas agora nós somos um escravo que foi liberto. Você sabe que num outro momento nós podemos falar sobre isso, ou alguém pode me falar sobre isso. Mas em Israel havia a escravidão, e o escravo ele trabalhava por 7 anos. E aí depois de 7 anos ele poderia ser liberto. Mas se ele amasse aquele senhor, que era o dono dele, se ele amasse o senhor, se o senhor dele dava provisão, cuidava dele como filho, sabe o que ele fazia? No dia que ele podia ir embora, ele ia até a porta da casa do Senhor e pegava um prego e furava a orelha direita na porta. Então ficava um buraco ali grande. E agora significava que, mesmo que aquele senhor mandasse ele embora, nunca mais ele sairia da casa daquele senhor. Ele seria agora propriedade daquele senhor. Quando Jesus nos libertou, nós nos tornamos escravos por opção. E quando você se torna escravo por opção, eu furo a minha orelha por opção, depois você não tem mais o direito de furar a orelha. É por isso que a igreja no passado, a maioria das igrejas pentecostais, falava contra o brinco, porque o brinco é um sinal de escravidão.
Vício é um sinal de escravidão. Eu estou falando que é pecado, nós podemos entrar em um outro tema. Isso é único, eu não vou falar sobre isso. Mas pode ser também que você tem um brinco e você fala, eu não vou largar do brinco, só por eu citar a história do brinco você ficou incomodado. Aí significa que o brinco na tua orelha se tornou um Deus. Então você precisa ser liberto desse brinco. Estão entendendo? Eu vou repetir porque alguns crentes, não todos, o crente é muito sábio, muito inteligente, mas nós, se nós quisermos, nós podemos ser um pouco dissimulado. As coisas tão claras, tão explícitas, mas fazendo que não entendemos. Ou fecha a mente, o diabo ele luta contra a nossa mente também. Então eu não estou falando que o brinco é pecado, mas eu expliquei o conceito do brinco, porque furava a orelha. Então fala, quem é o teu Senhor? Por isso que a igreja no passado pregava contra o brinco. E eu citei aqui, e tem pessoas que adoram o brinco. Por exemplo, você vai falar assim, vamos fazer 21 dias sem brinco na igreja, só para citar esse momento aqui. Tem você falar, eu não faço. Ah, eu não faço porque eu não saio sem brinco. Então o brinco se tornou o teu Deus, o teu Senhor. Aí você precisa da libertação, por exemplo. Vamos fazer 21 dias sem café? Não, eu não posso. Então eu me tornei escravo do café. Quantos compreendem até aqui? Digam um amém. Então, nós nos tornamos agora servos de Deus, escravos de Deus. Isso é uma dádiva para nós. Neste ano, então, eu estava falando que às vezes nós falamos, precisa disso, daquilo, mas quando a igreja promove, que a igreja promove esses trabalhos, os membros da igreja, quem é membro da igreja aqui? Levanta a mão. O membro, você é membro, você é filho, você é servo, ainda que não seja batizado, você é um congregado. Você e eu temos uma oportunidade de sermos abençoados por esses trabalhos. E eu falei hoje de manhã que quando nós temos esses trabalhos temáticos, por exemplo, quinta-feira da? Quinta-feira da? Repita aí, quinta-feira da vitória. Quando nós vemos na quinta-feira da vitória, eu posso me pregar aqui e não falar nada sobre vitória, mas como anjo da igreja, que é o pastor, responsável pela igreja, por nossa vida, estou dando quinta-feira da vitória, ainda que eu venha despreparado, mas uma mensagem simples, mas Deus vai te conceder vitória, porque nós estamos trabalhando sobre um lema, sobre uma bandeira, e a bandeira é da vitória. Então o que nós fizemos aqui, debaixo da orientação do nosso pastor presidente, debaixo da orientação do Espírito Santo, nós fizemos uma agenda para a igreja. Nessa agenda nós vamos voltar que nós não podíamos com a pandemia, e não sabemos quanto tempo nós vamos ter essa liberdade não. Do jeito que está andando a política no Brasil, nós não sabemos quanto tempo você vai ter liberdade de falar que é crente, que é cristão, de vir para a igreja, nessas portas estão abertas. Você viu que o apóstolo estava aqui, nós estávamos felizes depois do culto, sentamos para jantar, esperando a janta, daqui a pouco ele saiu, foi atender um telefonema, a janta estava pronta, tudo na mesa, preparado, nós sorrimos e ele atendendo ali, eu fui chamar ele falou com a esposa, o rapaz apareceu, calma, respira, fala de novo novamente, porque ela ligou com o pastor dela. E falou, pastor, eu não sei o que aconteceu, está um monte de gente chegando aqui, chorando, ninguém não fala nada, o que aconteceu, o que não aconteceu com meu marido, fulano, não consigo contar. E o marido dela, de 27 anos, saiu de moto para ir numa chácara, para receber uma homenagem da filha que estava terminando um acampamento. Ele nem chegou lá, agora imagine essa filha esperando o pai chegar. Chega o pai de um, pai de outro, pai de um, pai de outro, meu pai não chega, minha mãe não chega. E alguém tira ela de canto, leva para casa para dar notícia. 27 anos de moto, uma Kombi bate nele, ele cai e uma caminhonete passa por cima. Qual que é o dia da sua morte? Do que você vai morrer? Se você morresse ontem, hoje, para onde nós iremos depois da vida eterna? O que você está carregando no seu coração? Então essas coisas de morte, como aconteceu, nós temos que pensar nisso, mas eu posso ter que ir embora. Toda essa situação, então ele não pôde estar conosco nesse momento profético, mas o momento ainda continua, porque nós colocamos como igreja do seminário até hoje à noite.
Deus vai usar a minha vida pela misericórdia dele e vai te entregar uma vida abundante. Nós temos vários seminários na igreja, seminários de vida abundante, que é esse início do ano. Depois nós vamos ter seminários de casais, seminários solteiros, seminário do Espírito Santo. Nós vamos ter seminário de batalha espiritual, seminário de libertação, seminário de seitas e heresias. Porque às vezes você está lá na internet ouvindo alguém que é de uma seita e você acha que é crente. Agora você não pode se fechar o coração, você tem que vir, tem que aprender. E o seminário é algo diferente, é um ambiente diferente, é um ambiente que nós cantamos, movemos, mas vamos mais tempo para o preleitor, para aquele que está ministrando. Nós vamos ter retiros aqui neste ano, nós vamos ter 4 vigílias. Quanto tempo nós não temos vigília na igreja? Sabe por que nós não temos vigília? Porque o mesmo que pede vigília não vem. Vigília de oração, vigília para buscar a Deus, e vigília é uma bênção para a nossa vida. Vigília é para você se encher de poder espiritual. Nós vamos ter palestras, simpósios, enfim, os congressos da igreja, mas tudo para quê? Para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família. E talvez você está ouvindo uma pregação e é no final, é uma palavra, é uma frase, é uma bênção apostólica, é um louvor, é um cântico, que Deus te entrega algo que muda a chave da tua vida. É algo que você precisa e você batalha, mas é nenhum detalhe que Deus pode mudar, ou na força do conjunto, como ouvimos ontem e hoje pela manhã. Por isso eu quero incentivar você, te pedir, falar, irmão, você é importante nesses trabalhos. Esse trabalho está acontecendo para você. Aquilo que nós ouvimos hoje no ano do apóstolo aqui, nós abençoamos a estrutura, e a estrutura tem que ser melhor, abençoada. Mas a estrutura é para nós, mas não adianta nada ter uma estrutura linda e não ter você aqui na igreja. Você vai começar. Não deixe qualquer outra coisa, abre mão de qualquer outra coisa, porque um trabalho como esse é um trabalho que tem uma unção especial. No dia que nós vamos fazer um trabalho aqui de revelação, você pode ver por que acontece mais revelação, porque existe uma unção de revelação. Por que acontece aqui mais cura divina, no trabalho de cura divina? Porque acontece uma unção. Eu falei hoje de manhã sobre grégora. O que é grégora? É uma palavra em grego que significa atmosfera, ou uma nuvem que é formada, um ambiente que é formado. Então, quando nós vemos para esse trabalho, nós vemos com uma expectativa, quando nós vemos uma imersão, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, ou mais dias, você está agora com a tua mente, com o teu corpo voltado para aquilo. Então acontece louvores, palavra, e o ambiente se transforma em um ambiente daquilo que está sendo ministrado. Onde você estiver, existe um ambiente. É por isso que a Bíblia fala: não se assente na roda dos escarnecedores. Se você está na roda dos escarnecedores, Deus não está sendo louvado, glorificado, e tudo aquilo está sendo atraído para a tua alma. Aí tem gente que fala assim: mas eu aceitei Jesus, eu não vou deixar as amizades. Você não pode deixar de influenciar aquelas amizades, mas você não pode estar sentado no mesmo nível deles. Porque agora, quem lidera, quem influencia é você. Eu já contei isso, eu ia no ambiente de van para a faculdade durante 4 anos. E durante muito tempo eles ouvindo música mudando daqui até lá. Depois de um tempo eu consegui fone, coloquei fone. Então eu não tinha o controle sobre a música que estava tocando ali na van. Até que eles perceberam e começaram a dedicar um dia de música gospel lá dentro. E outras pessoas começaram a falar: ai, lindo, que gostoso, era um dia de música gospel. Mas eu ia sendo guardado, mesmo assim você começa a ouvir aquelas músicas fica na tua mente, um refrão, uma letra. Então, mas quando eu estou na minha casa, no meu direito, no carro, no som do meu carro, lá na minha casa, é eu que determino as músicas que vou ouvir. E tem crente que está nesse ambiente, nessa greva, ouvindo música mundana. É ouvindo música sobre traição, música sobre melancolia, sobre prostituição, sobre bebida. E aí depois
Aí você fala, olha, eu sei que não podia entrar na igreja. É nada, você está olhando lá, tua mente está cheia daquela pornografia, seu sem vergonha, e sua sem vergonha também. Porque ele está falando com o marido, aí a mulher fica lá, toda plastificada, mulher feia, só é bonita porque tem silicone. O corpo da mulher chama a atenção daquela lá que está cheia de silicone, e não adianta você falar para o teu marido, é sempre que é com silicone, porque se fosse natural também você não ia gostar. Agora, tanto eu como você, nós temos que fugir da aparência do mal, porque isso atrai nós também. Atrai ou não atrai homem? Aí, ó, só alguns que têm certeza que é homem. Os outros que não falavam, ficou com medo de apanhar em casa, e também não tem certeza. Que atrai. Então é mentira, eu estou assistindo aqui o Gugu, não tem mais Gugu, né? Estou assistindo o Faustão para dar risada, risada nada, você está vendo as dançarinas lá atrás, o semi-nu, a pelada, e é isso mesmo, nós temos que tratar temas assim para nós ser libertos. Porque você passa por luta, nós passamos por necessidade, nós passamos por tentação. Sabe quem passou tentação? Cita alguém da Bíblia que passou uma tentação. Davi. Jesus Cristo foi tentado, porque eu e você não vamos ser tentados. Jesus ele foi tentado, mas não se achou nele pecado nenhum, porque ser tentado não significa que é pecado, ser tentado significa que o diabo está querendo derrubar. Então confesse a sua tentação, para você não confessar um pecado depois já consumado. É isso. O apóstolo trouxe uma mensagem que nos libertou. E a mensagem de ontem eu vou resumir, como de hoje eu vou pincelar um tema aqui, porque a mensagem de ontem falou sobre o conceito dela foi a mente de escravidão. Nós vemos de um país que o nosso Brasil foi colonizado pela maioria dos padres franciscanos. E o que é franciscano? Faz voto de pobreza. Então, nós vemos na cultura. A cultura quando nós éramos da igreja católica, quando você era de outra religião, quando você ouve conversas de família, isso vai colocando conceitos em nós. E aí nós aceitamos Jesus, vamos para a igreja, somos convertidos, somos salvos, somos libertos da idolatria, mas algumas outras áreas não somos libertos, porque nós temos medo, vergonha de falar dessas áreas, como a área de finanças. E nós não temos uma vida próspera, abençoada, porque nós estamos incutidos na nossa alma algo lá do passado. E como que eu sou liberto? Quando eu tenho o conhecimento. Porque o nosso pastorado citou aqui: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. A verdade nos libertará. Então, a partir do momento que eu e você começamos a ser libertos, nós começamos a olhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí nós entendemos que Deus não vai te abençoar, não vai te prosperar da maneira que Ele quer, da maneira que você quer. A maneira que eu e você quer é muito pequeno diante da maneira que Deus quer. Nós oramos, Deus nos prospera para Ele da cesta básica, quando Deus quer nos prosperar para nós darmos casa para as pessoas, para nós darmos faculdade para as pessoas. É assim. Só que nós ficamos naquele negócio, não pode falar sobre isso na igreja, porque é teologia da prosperidade. Meus irmãos, existe teologia da prosperidade e existe a prosperidade bíblica dos céus do Senhor para as nossas vidas. E ele citou aqui tantos versículos que falam que se nós cremos, nós comeremos o melhor dessa terra, que a terra é do Senhor e toda a plenitude que Deus deu essa terra para nós. Então, a natureza, aquelas praias bonitas, é para você e tua família ir lá desfrutar, ir lá passar uma viagem, ir lá na beira da praia, como ele citou, colocar uma fogueira, cantar louvor, louvar o Senhor. É você entrar nos melhores restaurantes, se alimentar, é você honrar a tua família, honrar teus filhos. Como é bom nós comer uma comida boa dessa. É que os filhos tenham vestido bom e melhor. Eu vou falar um pouquinho sobre honra. E hoje de manhã eu posso falar algo. A maioria dos pastores, dos filhos de pastores, não quer ser pastor porque os pastores são desonrados. E eles viram seu pai
pai crescendo desonrado e a vida deles toda desonrada. Eu me lembro, uma vez eu era pequeno, ou tinha 12 anos, com muita dificuldade, usando roupa usada de muitas pessoas, roupa, sapato, e no final do ano, o meu pai recebeu uma oferta de uma irmã da igreja, uma oferta pessoal, foi lá e comprou uma calça linda para mim, cheia de bolso que eu queria, e eu estava ali na porta, e alguém virou e falou assim, eu me lembro até da pessoa, não estava na igreja, o disco tá bom, hein? Calça nova. O que você entende? Eu entendi, eu era criança, 12 anos, mas eu entendi. Está falando que o pastor estava roubando disso. Outra vez um irmão chegava toda tarde, mas chega em casa, mas já passando muita dificuldade, mas graças a Deus o Senhor nunca deixou faltar o pão. Nós não temos muita coisa, mas então nós temos. Você pode vir aqui na casa do pastor, né, cara? Que vai tomar um café da tarde abençoado. Lá na minha casa também. E aí o irmão vinha, toda vez que ele vinha tinha um café da tarde abençoado, e ele falava, o disco não tá bom, hein? Mas no período de oração, que eu via o meu pai orando, chorando como ovelha até hoje, de manhã eu estava dormindo, e eu fui acordado ali orando na sala, essas pessoas não veem isso. Então você olha para as pessoas, você quer para você, mas você não quer para o outro. E aí por que Deus não dá para nós aquilo que nós queremos, como foi ministrado ontem? Porque o Deus do seu coração tem que ser Deus, tem que ser Jesus. E se Jesus te der aquilo que vai roubar você da igreja, você do coração de Deus, o Deus do seu coração, Ele não vai te dar, porque a palavra diz que Deus açoita, corrige o filho que Ele ama. Ele prefere não te dar e não te perder para o inferno, para Satanás, para você chegar e ter vida eterna. Mas se você entender isso, os céus começam aqui, a eternidade começa aqui, você começa a desfrutar da terra aqui. Uma vida de prosperidade não é uma vida de 1 milhão de reais, porque talvez alguém tenha 1 milhão de reais, 10 milhões de dívida e não tem paz, é miserável, não serve a Deus, não honra a Deus. Mas talvez você ganhe um salário mínimo, você dizima, você oferta, você ajuda, você controla as suas finanças, você desfruta, você guarda e você é feliz. E você não murmura. Então você tem a prosperidade. Agora depois você vai crescer. Vamos em frente, diga amém. De manhã nós ouvimos aqui sobre os princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem princípios para todas as áreas da nossa vida. Eu disse todas as áreas da nossa vida. Para a tua vida sentimental, conjugal, trabalho, namoro, serviço, negócio, finança, igreja, ministério, salvação. É todas as áreas. A Bíblia é completa, ela é suficiente. Nós temos tudo aquilo que precisamos para ter uma vida de vitória, uma vida de abundância aqui e uma vida eterna. O apóstolo Pedro virou para Jesus e disse: Mestre, o que eu ganho? Eu deixei meu saco de pesca para te servir e te seguir. O que eu ganho? Jesus disse para ele: nessa vida você ganha 100 vezes mais do que daquilo que ele poderia ter atrás. E na outra, a vida eterna com Deus. Então por que você fica se fechando? Eu e você podemos não entender, mas nós podemos orar: Espírito Santo, abre a minha mente para que eu entenda. Então ele falou sobre o princípio do dízimo, o princípio da oferta, para que serve cada coisa, o princípio da premissa. Não sou na Bíblia. O princípio da premissa é você honrar a vida do teu pastor e da sua pastora. O dízimo ele é 10%. Aí tem gente que fala: não, dízimo é o que eu quero dar. Não, você quer dar uma oferta. Dízimo é 10%. Vamos dizer que você trabalha com comissão. E eu vou vender um carro e o dono do carro fala: a tua comissão é 10 do valor do carro. E eu vendo o carro, aí ele fala assim: olha, vai ficar muito alta essa comissão, eu vou te dar 9, vou te dar 8. Eu vou ficar feliz ou triste? Triste, porque eu vou falar que ele vai estar me roubando. Mas porque a Bíblia fala de dízimos e é 10%, tanto no Antigo como no Novo Testamento, no grego, no hebraico. Aí você quer negociar com Deus: não, eu vou dar
você continua indo na igreja, você vai ser expulso da igreja. Agora existe algo chamado premissa. Alguém lembrou o texto da premissa? Foi hoje de manhã? Quem estava aqui? Ezequiel 44:30. Coloca lá Ezequiel 44:30. Alguém pega o microfone para fazer a leitura. Ezequiel 44:30. O texto da premissa. Premissa não é obrigação, mas premissa é honra. O que é honra? Eu faço porque eu quero honrar aquele homem de Deus na minha vida. Eu vou falar sobre a honra. E a honra não é só para o pastor, mas é que eu estou dando um spoiler daquilo que foi falado. Pega o microfone aí. Ezequiel 44:30. Por gentileza. Leia aí para mim, por favor. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo. Quanto? Primeiro? Frutos de? Tudo. E toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Oferta de oblação é uma oferta física. Oferta de oblação é uma oferta material. Por exemplo, quando se matava o carneiro, é oblação, porque a carne é a oração. Agora, oferta de libação fala de líquido. Então, quando eu colho a vinha e faço o suco da uva, ela se torna um líquido. É a oferta a Deus que vem. Pode ler. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então é claro que eu vou aprofundar tanto aqui, mas isso aqui é premissa da honra. Quem é aquele responsável pela tua vida espiritual? O seu pastor. Então essa oferta aqui é uma oferta de honra quando eu tiro 3%. Voluntariamente, repita, voluntariamente. E chego na vida do meu pastor e falo: pastor, isso aqui é uma honra, é uma oferta de primícia. Ele vai colocar a mão sobre a tua cabeça e vai dizer que a bênção do Senhor repousa sobre a tua vida e sobre a tua casa. Pastor, eu não quero fazer isso, todos os dias que ofertando. Você vai colher a bênção, o dízimo e a oferta. Mas isso são coisas que nós não conhecíamos até hoje. A Bíblia fala lá no livro de Marcos 6, 1, versículo 1, versículo 6. Pode colocar aí, eu não vou ler, mas fala da honra, fala que Jesus chegou na sua terra e que ele não pôde fazer muitos sinais e muitas maravilhas, a não ser pôr as mãos sobre poucas pessoas e curar, porque ele diz: porque profeta não tem honra na sua terra. Porque as pessoas olhavam para Jesus e falavam: mas esse não é Jesus, o filho de José, ou carpinteiro? Olhava para Jesus com um olhar se desmerecendo. Eu conheço a sua história. Então, Jesus não operou muitos milagres ali como outros lugares por causa da desonra. O princípio da honra fala que atrai a bênção na tua vida. Quem precisamos honrar? A primeira promessa na Bíblia de honra e bênção são repita aí, os pais. Meus irmãos, vocês não estão gostando ou não estão lembrando dos textos? Não estão lembrando do texto, né? O princípio da honra são os pais. Mesmo que os nossos pais não sejam crentes, mesmo que eles sejam cachaceiros, você como crente deve honrar seu pai e a sua mãe. Mesmo que o teu pai é um carrasco, é ruim para você, eu não estou falando que você tem que concordar e nem fazer as coisas erradas que ele manda você fazer. Teve pessoas na igreja que já conhecemos que os pais não deixavam vir para a igreja porque não gostavam de crente. Ela vinha porque nós precisamos honrar os pais, mas no Senhor. Mas não é porque ela vinha para a igreja respeitando o pai que falava não adora a Deus, que ela poderia xingar o pai, respeitar o pai. Ela não concordava, mas eu e você precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que nós possamos ter dias prolongados e uma vida próspera na terra.
Primeiro lugar, pessoa que você tem que honrar pai e mãe. Agora, segundo lugar, pessoa que você tem que honrar os seus líderes do governo. Mas veja bem, a Bíblia fala honrar no Senhor. O governo atual prega tudo contra aquilo que a Bíblia prega. Tem pessoas que apoiam e comprovam. Por exemplo, o aborto. Tem que abortar mesmo. Aí quando você tiver um filho doente, você vai pedir para Deus: cura, não deixe meu filho morrer. Porque o filho de outra pessoa que estava no ventre, ou talvez o teu filho no ventre, não pode ter o direito de nascer. E agora o teu filho, você quer que Deus livre da morte. Então o que eu tenho que fazer pelo governo atual? Eu tenho que orar, dar sabedoria em todas as áreas, mas eu tenho que apoiar no Senhor. Quando eles falam assim: ou você nega a Deus, ou você morre, você tem que preferir morrer e não negar a Deus. Quantos aqui diante da morte vão negar o Senhor Jesus quando chegar a perseguição? Alguém vai colocar a arma na tua cabeça e vai falar assim: nega Jesus ou você morre? Vou te fazer uma pergunta: quantos vão negar? Vai levantar a mão. Quantos vão negar Jesus? Presta atenção. Levanta a mão quem vai negar Jesus. Eu não vou. Agora, quem não vai negar Jesus vai morrer? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Para você estar negando Jesus, já apoiando um governo desse, apoiando coisas simples. Só que nós só pensamos no dia que tiver com uma arma na cabeça, com uma outra perseguição assim. Honrar o governo do Senhor, como Naamã, melhor dizendo, honrou Assuero, marido de Esther, e ele teve livramento, e toda a nação de Israel teve livramento. Honrar os sacerdotes, eu já vou terminar. Honrar os sacerdotes, como Ana, mãe de Samuel, quando era estéril, foi no templo, ela subia todos os anos no templo, ela chorava, e uma certa vez ela estava chorando, todo mundo já estava festando, comendo, ela estava chorando, e o sacerdote ali olhou para ela e julgou ela mal. O sacerdote julgou ela mal. O sacerdote falou assim: mulher, até quando você terá um vinho sobre a tua vida? Parte do vinho, para de beber vinho. O sacerdote foi errado. Ela poderia desonrar o sacerdote, falando o quê? Que sacerdote nada, que homem de Deus. Está vendo que homem de Deus é aquele? Está falando mal de mim, eu estou sofrendo. Obrigado, olha aí, o servo santo não vai lá embaixo. Não, Ana poderia falar assim: que sacerdote nada, que homem de Deus você é. O que Ana falou? Não, meu Senhor, não pense mal da sua serva. Na verdade, a tua serva está com o coração atribulado, quebrantado. Aí aquilo quebrou o coração do sacerdote. O sacerdote levantou as mãos, porque a tua serva não pode ter filho. Ela conta a causa. O sacerdote fala assim: que o Deus de Israel conceda ao desejo do seu coração. Será uma opção de receber? Qual é o desejo do teu coração? Vou lançar essa palavra aí, pensa aí. Isso é vida abundante. Qual é o desejo do teu coração? Faça um pedido, um desejo aí no teu coração: que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Diga amém bem forte. Ela foi para casa, se encontrou com o teu esposo. Ana teve um filho chamado Samuel, o primeiro profeta, o primeiro juiz, o sacerdote. Ana teve um filho que nós pregamos dele até hoje, um grande vulto do Antigo Testamento. Ele foi tão profeta, que a Bíblia fala que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Vamos se colocar em pés em nome de Jesus. O que eu falei aqui é sobre honra. Honrar pai. Como você vai honrar o teu pai e a tua mãe? Pai, eles morreram. Mas como você vai honrar a educação que ele te deu? Olha, como eu falei, não é toda a educação de pai e mãe que é certo, não. Mas você tem que olhar para a palavra. Por exemplo, o pai vai falar para você: dinheiro é sujo. Aí você se torna uma pessoa pobre e não tem dinheiro na mão, porque a tua mente acha que o dinheiro é sujo, então a tua mente expulsa o dinheiro. Quando você vem, você fala: eu tenho que gastar. Mas como você pode honrar o pai e a mãe? Como os pais podem honrar os filhos? Porque a Bíblia fala: pais, não provoquei a ira dos seus filhos. Você tem abraçado, beijado e elogiado os seus filhos. Como você vai honrar o governo? Como eu falei, esse governo, eu mesmo quando a gente fala, não fala de
a tua liderança, como você vai honrar os teus funcionários, o teu patrão, como o marido vai honrar a esposa, o marido, para que você tenha uma vida abundante. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, dai-nos uma vida abundante, dai-nos uma vida próspera, uma vida abençoada, dai-nos uma vida neste ano, Pai, que nós devemos ser abundantes em todas as áreas. Nós vamos honrar nossos irmãos de sangue, irmãos espirituais, a igreja, o ministério. E agora, como ministro do Evangelho, eu profetizo sobre a tua vida, que o Deus de Israel conceda ao desejo do teu coração. Vira para a pessoa que está do teu lado e profetiza na vida dela, que o Deus de Israel